desistência, era o lugar do abandono, não de Jesus em relação a eles, mas deles em relação a Jesus e a tudo que o Senhor Jesus representava para eles. O Espírito Santo, ele me disse: ele te interceptou no caminho. Eu lembrei de um tempo que foi muito difícil, muito dolorido, muitas decepções. Ovelhas se decepcionam com pastores? Sim. Pastores se decepcionam com ovelhas também. Eu lembrei do dia que eu estava correndo na prática do exercício, né? Eu estava pensando, eu vou desistir da Manancial. Vou entregar. Eu comecei a pensar em procurar emprego, do que eu ia trabalhar e de ter uma vida que não fosse de pastor, de tempo integral, pastor presidente de um ministério, pastor da Manancial. Era isso. Estava desistindo. E antes de vir a ação, a gente desiste aqui, ó. A gente desiste no silêncio da alma. E o Espírito Santo me lembrou desse dia. Ele lembrou que eu estava indo para Emaús. Eu estava desistindo de Jerusalém. Eu estava desistindo de todas as promessas que o meu Jesus me fez. E quando eu lembrei desse dia, era o Espírito Santo dizendo: nesse dia eu te intercedi. Aqui hoje porque Ele me interceptou no caminho. Ele não me deixou desistir. Foi Ele. Eu vi quanto esse Deus é amoroso, é bondoso, e Ele cuida de nós, e Ele não desiste de nós. Se o Espírito está nos conduzindo a testemunhar do que Deus tem feito. Quantos anos o Gabriel não estava? Tu ouviu o que é que ele disse? Chega numa fase que a gente não acredita mais que pode ser liberto. Ou seja, é um se entregar, é um desistir. Mas Deus não desistiu do Gabriel. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite que o coração não queima mais.
que o amor não arde mais, que foi apagado por alguma coisa. No caso desses discípulos, o amor se apagou, ou melhor, estava sufocado pela descrença, pela decepção, porque a morte de Jesus para eles era o fim. Ora, se morreu aquele que nos alimentou com a palavra de vida, de onde nos virá a vida? Se morreu aquele que nos fez promessas de uma nova vida, de uma vida abundante, de uma vida transbordante, então como me virá essa vida se aquele que fez promessa morreu? Morrendo ele, morreram as promessas, então morreu tudo. Então está sufocado o amor pela a percepção distorcida da realidade. Porque mesmo que diante dos olhos deles, a última imagem que eles tiveram de Cristo foi do Cristo na cruz, entregando o Espírito, eles não tinham direito. Me escutem, por favor. Você não tem o direito de desacreditar das promessas do teu Senhor para a tua vida. Eles não tinham direito de desacreditar das promessas de Jesus para eles. Tanto é que na caminhada, Jesus num dado momento os repreende, os chama de tolo. Tolos. Até quando? Que tem dificuldade de compreender o que disse os profetas acerca do Cristo. Em outras palavras, Jesus estava repreendendo eles por terem desacreditado das promessas, de terem dado mais crédito à realidade do que a palavra de Deus. Ei, nós não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos pelo que cremos, e nós cremos na palavra dele, que, como ele mesmo disse, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. E ontem eu disse aqui, o que nós vemos com os nossos olhos, o mundo natural, ele não é senhor do mundo espiritual. Ele não comanda o mundo espiritual, pelo contrário, é o mundo espiritual, o mundo visível, que controla, que é senhor do mundo natural. Nós nos movemos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E nós cremos que por sua palavra ele trouxe do nada a existência tudo. E por isso, por sua palavra, mesmo que não exista, e o que existe é contrário ao que ele prometeu, eu vou crer, não no que eu vejo, mas no que ele me disse, no que ele me falou, na promessa dele sobre a minha vida. É isso. Eu não sei o que sufoca o teu amor. Se é uma compreensão errada do que Deus tem para você, da relação que ele quer ter contigo. Eu não sei se o teu amor está sufocado pela vergonha, pelo medo ou pela culpa. Como assim, pastor? Eu lembro de Pedro, depois de ter pecado contra o Senhor Jesus, e ninguém aqui pode dizer que Pedro não amava Jesus.
Depois de ter pecado contra o Senhor Jesus, qual foi o pecado de Pedro? Ter negado Jesus. Na hora que Jesus mais precisava de alguém do lado dele, testemunhando: sim, eu sou um deles, eu o amo, eu estou com ele, eu sou o seu discípulo. O que Jesus ouviu foi um Pedro dizendo: eu nunca o conheci. Esse foi o pecado de Pedro. E o pecado gerou nele vergonha, gerou medo, gerou culpa. E o Pedro, ele andava pelos cantos. E o Pedro também, ele pensou em desistir, decepcionado com ele mesmo. Ele estava ali como quem arrependido, esperando um perdão de Cristo, mas sem se perdoar. Quem está me ouvindo, diga amém. E tem muito crente que carrega culpa, que carrega medos, que carrega vergonha, que vive pesado. O evangelho para ele é pesado, é sem vida, sem cores, sem beleza. Porque o evangelho é isso? Não, é ele. É ele que está cheio de culpa, cheio de vergonha, cheio de medo. Por quê? Porque ele alcançou com a confissão, com o abandono do pecado, o perdão de Deus, mas ele mesmo não se perdoou. Tem crentes que não se perdoam. Tem crentes que não se perdoam. Por isso, para mim, a interpretação que eu faço, quando Jesus chega para Pedro, em João capítulo 21, se não me falha a memória, e a primeira pergunta é: Pedro, tu me ama mais do que estes? Preste atenção. O Senhor Jesus sabia o quanto Pedro amava. A questão é que Pedro precisava ouvir e acreditar o quanto ele amava o Senhor. Não era o Senhor Jesus que precisava ouvir essa resposta, era o próprio Pedro. O Senhor instiga Pedro para que ele declare o amor dele. E para Jesus, o amor é mais importante do que tudo. Então me escutem nesta noite. Primeiramente, Deus nos ama. Isso está expresso na cruz. Isso está expresso nas intervenções que Ele faz ao longo da nossa caminhada. Ele interceptou aqueles discípulos. Ele interceptou o pastor Josimar. Ele interceptou Pedro. Pedro tinha voltado a pescar peixe. Mas depois do movimento de Jesus de pegar ele no caminho, sabe para onde ele volta? Ele volta para o cenáculo. Ele volta para a oração. Ele volta para a adoração. Ele volta para a espera do derramar do Espírito de Deus. Porque o derramar do Espírito de Deus o capacitaria para fazer a obra que Jesus o entregou. Aleluia! Sabe para onde volta aqueles discípulos que estavam indo para Emaús? Eles não chegam até Emaús, eles chegam numa cidade próxima. E tem uma frase que eles dizem, depois que Jesus parte o pão e eles reconhecem que é Jesus, eles dizem: acaso não nos queimava o coração quando pelo caminho Ele nos revelava toda a Escritura? Acaso
acaso não nos queimava o coração? Que o Espírito de Deus nesta noite venha fazer corações queimar novamente, queimar de anelo, queimar de zelo, queimar de amor por Ele, por Ele. Eu não sei se você já viveu isso, mas deixa eu te declarar, é possível sim queimar de amor por Jesus, queimar, aleluia, de alegria e de prazer por ouvir a sua palavra. É possível sim queimar ao sentir a sua presença. Acaso não nos ardia o coração quando pelo caminho Ele nos falava?